Fora de Cristo não há salvação. A Igreja Católica não salva ninguém. É isso que um protestante enviou para mim e eu quero dar uma resposta para esta mensagem do protestante aqui, que comentou em uma das minhas publicações. Meus amados irmãos, essa é uma das frases mais repetidas aí entre os protestantes, querendo distorcer o sentido da igreja e o porquê que nós católicos dizemos que fora da igreja não há salvação. Eu vou explicar isso para você de forma muito detalhada na Sagrada Escritura e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a responder tantas distorções que são feitas pelos protestantes. Existe uma frase que o católico diz, extra ecclesia nulla salus, que significa fora da igreja não há salvação, e os protestantes pegam esta fala e dizem, olha só que absurdo, é para se dizer que fora de Cristo não há salvação. Eu vou explicar para vocês na Sagrada Escritura o porquê que nós católicos dizemos esta frase, tá certo? Mas antes disso, eu quero apresentar para você o nosso trabalho caritativo e conto com sua ajuda com uma doação a partir de R$1, gente. Você ajuda muito. Veja só um dos registros das nossas últimas missões. E eu tenho certeza que você vai achar uma ação belíssima de evangelização. A gente está ajudando aí famílias carentes e os ambulantes que sofrem tanto para poder levar o pão de cada dia para casa. Depois disso, eu vou dar a resposta para esta fala dos protestantes querer separar Cristo da igreja. Veja só. Bom, gente, então aqui está o Pix para você fazer sua contribuição. Esse Pix eu separo unicamente para a missão. Então você que puder contribuir, eu agradeço muito para a gente dar continuidade a esses nossos trabalhos, tá certo? Vamos então para a resposta ao protestante que diz que fora de Cristo é que não há salvação e que a Igreja Católica não salva ninguém. O que existe nessa argumentação desse protestante, como tantos outros repetem, é uma ignorância referente ao que é a Igreja. Se eles soubessem de fato o que é a igreja na Sagrada Escritura, eles não fariam isso. Esse tipo de argumentação, esse tipo de interpretação. Se você pegar a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 12, Paulo ele vai explicar de uma forma muito clara o que é a igreja, quando Paulo deixa claro que a igreja é o corpo místico de Cristo. Olha que interessante quando diz aqui, porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim um corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros, como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. Então, Paulo vai dizer que a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Se você pegar aqui em Colossenses 1,18, vai falar algo muito lindo, vai dizer que Cristo é o cabeça desse corpo místico. Olha só o que diz aqui. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Se você for em Romanos 12,5, por exemplo, vai dizer que embora muitos formamos um só corpo. Então a igreja
ela é o corpo místico de Cristo. Ora, se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, que dá seu nome a isso de igreja, o corpo místico de Cristo é a igreja, se eu saio da igreja, consequentemente eu saio de Cristo. Se eu digo que Cristo me salva, eu preciso afirmar também a importância da igreja na salvação. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Se eu me desligar de Cristo, eu me desligo da igreja. Se eu me desligar da igreja, eu me desligo de Cristo. E nós sabemos que nós precisamos estar ligados a Cristo. Por exemplo, no Evangelho de São João, capítulo de número 15, versículo 4, Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Então, quando nós dizemos que fora da igreja não há salvação, estamos afirmando automaticamente que fora de Cristo não há salvação. Ora, assim como se eu falar que fora de Cristo não há salvação, eu estou afirmando que fora da igreja não há salvação. Porque Cristo tem um corpo, e esse corpo místico se chama a igreja. Isso que os protestantes não conseguem entender. Espero que agora você, senhor protestante, entenda o que o católico quer dizer quando diz que fora da igreja não há salvação. Ele está afirmando que se eu me desligo da igreja, eu me desligo de Cristo, que é o cabeça dessa igreja, que é o cabeça do corpo místico. Então que fique claro aqui a minha resposta a esse protestante. E você que deseja comprar um estudo bíblico a partir de R$2, fala comigo nesse WhatsApp que vai aparecer aqui, ó, em cima, tá bom? Lembre-se que esse WhatsApp não é o Pix, tá? O Pix está aqui embaixo. Você que quer saber os nossos materiais em defesa da fé católica, a partir de R$2 apenas, fala comigo nesse WhatsApp que eu passo a tabela atualizada de todo o nosso conteúdo. E você comprando esse conteúdo, você ajuda a nossa missão a funcionar. Tá bom? Muito obrigado a todos desde já e compartilhe o máximo possível esse vídeo. Estamos juntos, até a próxima.